E vamos lá, resolvi fazer minha própria figurinha da Copa do Mundo. Em 2022 eu fiz também, e agora eu resolvi fazer a dessa nova. Eu tava esperando sair aí na internet algum spoiler, algum vislumbre de como que tava o designer das figurinhas. Tenho quase certeza que esse é o designer oficial, pelo que eu vi em alguns vídeos de pessoal que já tá tendo acesso às figurinhas. E aí eu resolvi fazer no Photoshop. Aqui nessa captura eu já pulei uma etapa aqui que foi o seguinte, tá vendo o 26 aqui em cima? Eu já tinha baixado a fonte da FIFA, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês baixarem também, e já tinha feito esse ajuste aqui para ficar metade amarelo. Basicamente eu dupliquei aqui o número 2 e depois usei uma máscara para deixar ele um em cima do outro, amarelo e verde, né? Porque isso aqui eu vou usar ali no fundo da figurinha. E aqui eu coloquei um print que eu tirei de um desses vídeos, que a qualidade está baixíssima, mas aí eu ampliei só para ter uma referência e coloquei travado aqui na frente para eu poder ter uma referência, tá bom? O vídeo aqui está acelerado 2 vezes, então eu vou narrar aqui um pouquinho do que eu estou fazendo nesse vídeo. Vamos lá. Então, primeiramente, né, o meu objetivo aqui foi primeiro fazer o fundo, né? Então eu resolvi pegar aqui o número, né, o 26, e ajustar ele proporcionalmente aqui no fundo da minha arte, né? Eu coloquei a figurinha de verdade ali por trás para servir de referência, né? E assim eu consegui fazer todo esse ajuste. Beleza, aí ali eu vou, né, tirando a visualização e colocando novamente só para ter certeza, né, da referência, como que tá. Show de bola. Agora eu vou fazer aqui, né, as outras informações. Então, ali do lado direito a gente tem um 26, né, branco com a taça na frente vazado. Então aqui também eu estou tentando ajustar aqui esse número, né? Então eu pego ali como referência o tamanho, né, do 2 e do 6. Vocês vão ver que mais para frente eu vou meio que refazer isso aqui de novo, porque eu vi que tinha um espacinho entre o 2 e o 6, aí eu vou estar corrigindo e arrumando isso, né, olhando a figurinha de referência. Aqui em alguns momentos eu vou precisar juntar, separar para poder realmente fazer esse ajuste. Tinha uma outra figurinha que essa estava com uma qualidade um pouco melhor, que é uma figurinha do Messi, só que aí é argentina, então tem vários detalhes diferentes. Mas ela serviu também, pelo menos para algumas partes, como essa parte aqui do letreiro, né, do nome do jogador. Na figurinha do Messi eu consegui ver um pouco melhor, tá? E aí aqui eu estou fazendo um ajuste, né, do arredondamento, que ali basicamente é um retângulo com 3 cantos arredondados e um reto. Então até que é uma forma bem simples, né, de ser replicada aqui no Photoshop. E a mesma coisa com a parte de baixo, onde vem o nome do clube, né, do jogador. Então isso aí foi bem tranquilo de identificar, né, de ajustar. Aqui eu estou ajustando mais ou menos as distâncias. Provavelmente na hora que sair imagens melhores das figurinhas eu vou perceber que tá muita coisa fora, porque aqui a minha imagem de referência era péssima. Mas eu acho que deu para chegar bem próximo, tá? Aqui agora eu estou fazendo aqui o BRA, né, de Brasil. Então são 3 letras aqui usando aquela mesma fonte lá do 26. E o diferencial aqui é que ele vai ter só o contorno branco, né, e não vai ter o preenchimento. Então aqui no Photoshop vocês podem ver do lado direito ali onde eu faço os ajustes, a gente consegue remover, né, o preenchimento e depois adicionar um traçado, né? E aí com isso eu consigo fazer a borda. Na verdade, primeiramente eu vou converter, né, rasterizar o texto para ele virar uma imagem. Depois que ele vira uma imagem, aí eu consigo adicionar uma borda nele. Então vou fazer esses ajustes aqui, tirando o preenchimento, né, e depois adicionando uma borda, né? No caso ali eu coloquei um chanfro errado, depois coloquei o traçado. E aí deu certinho. Bem semelhante ao que está lá na figurinha. Então eu consegui fazer aqui, né, o BRA. Ficou muito bom. Sequência, né, tem ali aquele quadradinho onde está a bandeira do time, né, da seleção, no caso a bandeira do Brasil. Então basicamente a mesma lógica também, eu fiz um retângulo arredondado, arredondei os 3 cantos e o outro não arredondei. E aí ele ficou com aquele formatinho, parece a logo do WhatsApp, né? Mas ficou ali com a bandeirinha do Brasil. Bandeira que eu vou baixar daqui a pouco ali na internet e vou arrastar aqui e configurar ela dentro, né? Como se essa forma que eu criei fosse uma máscara, né? E aí ela é uma máscara e aí a bandeira vai ficar dentro dessa máscara. E aí eu consigo posicionar a bandeira do jeito que eu quiser ali dentro. Ó, arrastei, baixei aqui a bandeira.
taquei ela para ser referência dentro do objeto. E agora eu vou ajustar ela ali dentro, mais ou menos de acordo com o que eu identifiquei na figurinha. A figurinha parece que é uma bandeira estilizada, assim, porque o losango está menos achatado. Parece que o losango é mais quadriculado lá na figurinha original. Só que eu achei que estava ficando muito estranho. Eu não sei qual imagem que eles usaram. Se eles só usaram, tipo assim, um losango amarelo, uma bola azul, sem muita informação da bandeira, né? Então, por isso, talvez o deles está mais achatadinho. É só uma ilustração da bandeira, né? No meu caso, eu usei literalmente a bandeira, então pode ter sido isso. Mas ali eu ajusto a cor de fundo para combinar com a bandeira e fica tudo certo. Show de bola. Agora nessa etapa aqui, a gente vai fazer aquela pausa para você dar um like nesse vídeo, deixar nos comentários o que você achou. Enquanto isso aqui, eu devo estar procurando imagens da logo da Panini, se eu não me engano. Ou da taça, eu acho que eu estou buscando imagens da taça. A imagem não está capturada porque estava no meu outro monitor. Mas é isso mesmo, eu estava buscando uma imagem da taça para poder fazer aquele vazado que tem ali em cima do número 26, né? Então eu peguei uma taça desenhada aqui mesmo, né? Porque eu só preciso do formato, eu não preciso do desenho da taça. Então ali eu vou ter o formato e aí já vai me servir. Porque com o formato, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma máscara para ficar em cima do 26, né? Então eu vou criar uma máscara naquele 26 e essa máscara ela vai ter a silhueta da taça. Aqui vocês vão ver que eu vou depois deletar e fazer de novo. Acho que vou até dar uma avançada aqui, ó. Dar uma avançada. Ó, eu tô fazendo aqui a máscara. Olha lá, eu fiz a máscara, só que ficou na posição errada, do tamanho errado. E aí eu deletei tudo e fiz de novo. E ainda não tava bom, ó. Não tava na posição certa. Mas aí aqui eu já fiz o FIFA, né? Já cheguei a fazer o FIFA aqui também, que também foi uma máscara. Só que realmente tava errado, ó. Aí agora sim eu tô arrumando. O que eu fiz? Eu deletei tudo e fiz de novo, porque era bem menor lá na imagem de referência, a tacinha era bem menor dentro do número. E tem também o FIFA, né, que eu vou ter que refazer ali, e também vai ter o fundo da taça, que na figurinha ela tá reta, então eu vou também deixar reto ali daqui a pouquinho. Aqui eu tô vindo com o FIFA, né, para fazer a máscara. Então eu peguei ali uma imagem PNG, né, da logo FIFA, posicionei ali embaixo para depois usar só a seleção dela, né, como máscara para deletar no 26, entendeu? Esse que foi o processo. Vamos aguardar aqui, ó. Tô fazendo ali a seleção, vou pintar agora a máscara para poder ficar vazado ali o número 6 também. Aí eu tô vendo ali que eu tô apagando o interior da letra A, né? E aí eu fui ver que na referência a letra A ela tem o miolinho continua branco. Então eu fiz a seleção de novo, né? Agora selecionando do jeito certo. Selecionando também a parte interna da letra A, né? E aí dessa forma eu consegui realmente fazer a máscara do jeito correto. Olha lá, ficou lá o A também certinho. Show! Agora vamos para a parte que interessa, né? O que eu fui fazer agora? Se eu não me engano, agora eu vou trabalhar na logo da Panini. Acho que é a última logo que eu preciso colocar ali embaixo, que é o fabricante das figurinhas, né? Então eu tô buscando ali a logo da Panini. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Aí, aqui tá a logo. Então eu vou posicionar ela ali no local que eu acho que seja o correto, tá bom? Usando a figurinha original de referência. Então beleza, fizemos ali a logo da Panini. E agora por fim, né, a gente vem para a parte do, deixa eu ver, acho que eu vou fazer os textos, isso mesmo. Eu vou colocar os textos ali de referência, né, nome do jogador, idade, peso, altura. Só que é o seguinte, eu vou tentar achar uma fonte que seja meio próxima. Eu peguei essa daí, que é uma fonte mais slim, né? E aí eu fiz os ajustes de negrito e de tamanho. E aí eu percebi que lá na figurinha as letras são compridas e mais juntinhas. Então eu fui ali no espaçamento, né, e ajustei para elas ficarem mais juntinhas. Na verdade eu errei, né, coloquei para ficar afastado, depois eu pus negativo para ficar juntinho. Só que depois eu fui perceber que na hora dos números que essa fonte não combina com a fonte lá da figurinha. E aí vai ter uma etapa que é o seguinte, eu vou ter que pegar a figurinha do Messi, que é a que está com a resolução melhor, e aí eu vou tentar identificar essa fonte na internet. E eu não consigo identificar. E aí o que eu faço? Eu vou lá para o Da Fonte, que é um site onde tem várias fontes, e aí eu começo a procurar manualmente
por fontes que tenham os números parecidos, que o número é o que chama mais atenção. Se eu achar os números parecidos, as letras provavelmente vão dar certo também. E aí foi o que eu fiz. Aqui eu tô acabando de preencher, mas já vou avançar aqui para vocês verem, ó. Vamos avançando. Beleza, ó. Eu tô tentando identificar a fonte, tá vendo? E não consigo. Então eu pulo essa etapa. E aí o que eu faço? Eu vou lá pro da fonte. E aqui no da fonte eu coloco ali o nome e a letra e os números, né? E aí eu começo a procurar. E aí eu vou procurando, e aí eu acho essa fonte aqui, que é a fonte que eu vou ajustar tudo, tá vendo? Aí eu troco por essa fonte. E essa fonte também está aqui na descrição, se vocês quiserem baixar. O único problema dela é que ela não tinha o travessão e os parênteses. Então o que eu fiz? Eu fui lá e tive que copiar de outra fonte e colocar no lugar, mas deu certinho, tá bom? Feito isso, um ajuste final que eu reparei olhando outras figurinhas era que a parte ali do time ele era centralizado com o nome, independente dos retângulos não estarem centralizados. Então eu segui essa lógica, né, e centralizei. E aqui estava pronto basicamente o fundo da minha figurinha. O que eu precisava agora? Do jogador. E aí o que eu fiz? Eu fui lá para o Gemini, né, para o Nano Banana, que é o gerador de imagem do Google, né, do Gemini. Fiz o upload de uma foto minha. Baixei uma camisa da seleção brasileira. Eu preferi escolher essa camisa azul, que eu acho que combina mais comigo. E aí fiz aqui o download, né, da camisa. Na verdade eu abri a foto aqui, dei um print, né, que fica mais fácil de capturar e já colar lá no Gemini. Então abri a imagem aqui no lado da tela, dei um print, copiei, fui lá no Gemini, colei a camisa e pedi para ele gerar uma versão dessa pessoa com a camisa, né, no caso eu. E aí ele vai simplesmente trocar a camisa, né, não tem segredo nenhum. Então ele vai simplesmente gerar eu com a camisa da seleção. Tô aguardando aqui o Nano Banana fazer a geração da foto. E aí assim que ele finaliza, eu pego isso, né? E ficou perfeito. E aí eu levo lá pro Adobe para eu poder remover o fundo. Porque ele é mais eficiente nisso. Então já carrego a foto lá no Adobe. Na verdade eu vou salvar aqui no Gemini. Vou correr ali no Adobe, ó. Fiz a remoção do fundo. Baixei. Tasquei aqui dentro do Photoshop. E agora vem a parte de fazer a máscara, porque a foto ela tem um contorno arredondado embaixo, né? E um corte reto do lado direito. Então o que eu faço? Eu pego um retângulo, faço ali o formato, né? Que é o formato o formato que a foto está aparecendo. Então eu vou ajustar esse formato ali. E depois eu vou usar como máscara na minha própria imagem, né? Então estou ali fazendo umas seleções, estava dando meio errado. Mas aí por fim eu entendi a lógica ali. E aí eu vou fazer o que? Eu vou primeiro ajustar esse retângulo na posição correta. E depois eu vou usar de máscara para minha foto. Então, ó, primeiramente eu criei a máscara, tá vendo? Então, primeiramente eu vou usar, né, a referência. Eu vou ajustar o retângulo no lugar. Depois eu vou copiar, né, fazer uma seleção para poder usar de máscara, né, de referência. Então aqui eu estou posicionando no lugar correto. Vou ajustar as bordas. E aí depois eu vou rasterizar, né, transformar em imagem essa camada para poder fazer uma seleção e a partir dessa seleção criar a máscara na minha foto. Então estou aqui ajustando a posição e aí feito o ajuste, aí sim eu consigo rasterizar a camada, selecionar e usar isso de máscara na minha foto. Então eu consigo fazer a máscara, tá vendo? E aí feito a máscara, agora fica fácil, é só eu reposicionar a minha foto ali dentro. Lembrando que, baseado na figurinha original, aquela parte amarela ali do número do fundo é como se fosse só na parte da interseção entre o 6 e o 2. Então, aquela pontinha ali do lado esquerdo não pode aparecer. Então, eu fiquei tentando achar uma posição melhor aí para minha foto, para poder esconder a pontinha do lado esquerdo amarelo e ficar realmente só o amarelo do lado direito. Então, aqui eu vou apanhar um pouco para ajustar, mas aí feito isso, a figurinha vai estar pronta. Corrigi ali o verde da bandeira, que estava errado. E pronto, ó, tá aí a minha figurinha, praticamente certíssima, né? Dentro da realidade que temos ali. E agora, para terminar, eu vou fazer apenas uma arte final aqui, um fundo, né, para a figurinha, para poder postar ela no Instagram. Então vocês vão ver que agora eu vou pegar uma imagem ali da internet. Aqui eu abri a do Messi também para comparar, né? Que a qualidade da figurinha do Messi tá bem melhor, tá vendo? Então o que eu fiz? Eu peguei a figurinha do Messi e coloquei de referência aqui do lado. Deixa eu pausar aqui.
Olha lá, peguei a figurinha do Messi, coloquei do lado para ver as referências e eu vi que estava realmente bem próximo, né? Consegui acertar bastante aqui do projeto, né? Acho que é isso mesmo, ó, deu para acertar bastante aqui do projeto. Vou dar um play aqui novamente, só para a gente ver que agora, basicamente o que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo numa pasta aqui, né? Vou clarear um pouco o fundo, que eu achei que estava um pouco escuro, por causa das fotos de referência estarem ruins. Eu ainda não sei qual que é a cor original, na hora que lançar a gente fica sabendo. E aqui eu vou agrupar tudo e depois vou só fabricar um fundo aqui para essa imagem, para eu poder colocar no Instagram. Então eu peguei uma foto qualquer aqui de um campo, dei um desfoque, depois reduzi um pouco a figurinha, dei uma tombadinha nela e coloquei uma sombra. E com isso ela ficou perfeita. Então para finalizar, deixa eu abrir aqui a figurinha finalizada para vocês verem como que ela ficou. E esse é o resultado final, né, da figurinha. Ela ficou muito legal, eu achei que ficou muito boa. E aí vocês devem ter visto um spoiler aqui, tem um presidente aqui numa figurinha. Cara, isso aqui é o seguinte, o que eu resolvi fazer? É um bônus aqui desse vídeo, tá? Depois que eu fiz a figurinha, eu salvei só o fundo separado, tá vendo? Eu salvei só o fundo. E aí eu vim aqui no Gemini, vamos abrir aqui o Gemini. Eu vim aqui no Gemini e testei uma função que ele tem de criar gens, que são agentes, né? Eu vim aqui em gens, olha só que interessante. Eu criei aqui um gerador de cromos. Deixa eu abrir aqui o editar para vocês verem como que isso funciona. O gen, ele nada mais é do que um agente treinado ali que você monta no Gemini, né? Então o que eu fiz nesse gen? Eu vim aqui e coloquei o gerador de cromo, descrição. Ao receber a foto da pessoa, adicionamos nela a camisa da seleção brasileira e colocamos sem fundo com o fundo da figurinha cromo. E aqui eu fiz uma descrição. Você é um designer digital experiente, consegue criar uma montagem de uma figurinha da Copa do Mundo usando a camisa da seleção e o fundo da cromo. E aqui eu pus que o padrão é criar imagens e subir a imagem da figurinha e a imagem da camisa da seleção. Feito isso, o que acontece? Quando eu vou usar esse gen, né? Então, se eu for usar aqui esse gen, ó, eu posso simplesmente subir uma foto e ele vai automaticamente transformar numa figurinha. Por exemplo, vamos pegar uma personalidade aqui, ó. Vou pegar aqui o William Bonner. Olha só, vamos pegar aqui uma foto do William Bonner. Vamos baixar. Essa daqui da CNN está interessante. Ó, vamos salvar essa foto aqui do William Bonner. Aí eu vou vir aqui no meu gerador de Chrome, vou tacar aqui o William Bonner e vou enviar. Tem um detalhe que lá na imagem de fundo eu esqueci de remover os textos da minha figurinha. Então pode ser que ele fique aqui com os mesmos dados do meu, tá? Mas, por exemplo, na do Lula ele botou o nome do Lula no lugar do meu. Então pode ser que aqui ele bote o nome certo também. Vamos ver o que vai acontecer. Mas isso é legal porque eu fiz no Photoshop, mas depois eu quis criar esse mecanismo para automatizar, quem sabe para fazer outras figurinhas, né, de outras pessoas. E eu acho que funcionou bem. Às vezes ele modifica o fundo e altera alguma coisa que eu fiz no designer, mas é o melhor que está tendo. Eu não quis aprofundar nisso também porque não tem necessidade. Vamos ver aqui o resultado, ó. Olha aí. Olha que interessante. Ele pegou meu fundo, pegou a camisa da seleção, ele vai taca ali e faz a cromo do personagem. Lógico que você pode ver que ele formata meio errado aqui a posição do jogador, né? Não fica idêntico ao que eu fiz. Mas tem um detalhe interessante, olha só. Ele colocou aqui o William Bonner, então ele pegou o nome do William Bonner. Ele trouxe aqui informações que eu imagino que sejam sim do William Bonner. Isso é muito louco. E ele ainda colocou aqui, ó, TV Globo. Então, assim, é muito louco isso. É um design que eu fiz no Photoshop, mas o Gemini, ele consegue executar e trazer esses detalhes. Então, isso é muito engraçado. Mas é isso, pessoal. Essa foi a minha versão aqui da figurinha da Copa 2026 no Photoshop. Diga aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês quiserem mais conteúdos parecidos com esse, né, unindo design, tecnologia e loucuras, deixem aí também. Abraço, até mais.